Amém? E sabe, irmãos, falando um pouco sobre isso, sobre o extraordinário, né? Vou começar a introduzir aquilo que nós vamos falar, mas a real é que existe uma percepção ao seu respeito de todas as pessoas que estão ao redor de você e de você mesmo. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Se você perguntar para a Ingrid, que é a minha esposa, que provavelmente seja a pessoa que mais me conhece na vida, quem é o Renzo? Ela vai me definir de uma forma, como alguém que me conhece de forma íntima. Se você perguntar para o meu pai que está ali, quem é o Renzo? Meu pai vai me definir também de uma forma íntima, mas com uma outra ótica. Agora, se você perguntar para um cliente que eu atendi na empresa, talvez ele vai me definir de acordo com algumas competências que eu tenho no trabalho. E a real é que nós estamos cercados de definições sobre quem nós somos. E essas definições que nós ouvimos a todo momento, das pessoas que nós conhecemos, nos relacionamos, elas acabam moldando um pouco quem nós somos. De uma forma ou de outra, essas definições elas nos influenciam. Aquilo que nós ouvimos nos influencia. Mas sabe, irmãos, Deus tem uma definição sobre você também. Aquele que te criou sabe exatamente quem você é. E o que eu acho maravilhoso é que Deus ele tem prazer em nos comunicar aquilo que nós somos, para onde nós devemos ir. O Senhor ele nos chama para esse lugar de relacionamento. E conforme nós nos relacionamos com Ele, que é o Criador, nós vamos descobrindo quem nós somos. Essa é uma jornada que, a cada passo que nós damos em direção a Ele, em direção aos comandos que Ele nos dá, mais nós entendemos quem nós somos, mais nós entendemos para o que nós fomos criados. E isso não para, irmão, não importa se você está há 10 anos aqui, há 20 anos, se você nasceu na igreja, ou se esse é o seu primeiro contato com a palavra de Deus. Sempre há mais que o Senhor tem a dizer sobre nós. E sabe, nós vemos na Bíblia o Senhor fazendo isso com diversas pessoas. Jeremias é um caso maravilhoso, muito especial para mim. Mas Deus fala diretamente com Jeremias, mesmo ele sendo jovem, fala: eu te designei profeta às nações. Não seja tímido, eu colocarei as palavras na sua boca. E aquele menino que talvez não se via daquela forma, ouve aquela informação, aquela revelação do céu, de quem ele é, ou pelo menos parte daquilo que ele se tornaria, ou parte daquilo que Deus tinha para compartilhar com ele. Isso acontece com Davi também. Davi, ele aprende sobre o Senhor. Aliás, ele era um judeu, então os judeus aprendiam sobre o Senhor, mas ele era um menino, cuidava das ovelhas do pai. E aí do nada o profeta, o maior profeta da nação, entra na sua casa, e diante dos irmãos unge ele rei de Israel. Davi tem mais informações sobre o futuro dele. E nós temos diversos exemplos na Bíblia. Samuel é um exemplo, um menino que está servindo ao profeta e vai dormir. E ouve Deus chamar ele, ao ponto dele acordar o profeta: o Senhor está me chamando? Não estou não, Samuel. O apóstolo Paulo, alguém que perseguia a igreja, tem um encontro com Jesus, você conhece a história. Aquilo muda a vida dele, ele fica cego. E Ananias, que é direcionado por Deus para ir até o apóstolo Paulo, para que orasse por ele, para que ele recuperasse a visão. Ananias fala: Senhor, olha as definições aí, estou parafraseando, mas Ananias fala: Senhor, esse homem é mau. Essa é a identidade, essa é a percepção que Ananias tinha sobre Paulo. Esse homem é mau, ele tem permissão para perseguir a sua igreja. Mas Deus fala para Ananias: Ananias, Paulo é para mim um instrumento escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer por mim. Então você percebe, irmãos, na narrativa bíblica, o Senhor a todo momento compartilhando com a criação, compartilhando com os seus filhos quem eles são, para onde eles devem ir. E a informação, irmão, ela não chega toda de uma vez, mas é como uma luz que brilha,
E aí aquela luz, ela aponta uma direção. E aí você vai andando nessa direção. E aí conforme você chega mais perto, a luz ela brilha mais para outro sentido. E você vai indo. E conforme você avança na direção do Senhor, você descobre quem você é. E sabe, esse é o tema da nossa noite. A pergunta que eu tenho para te fazer, e nós vamos passar bastante tempo nisso. Quem é você? Pensa um pouco. Sabe aqueles desafios que às vezes as pessoas pegam a gente de surpresa, né? Tipo assim, onde você pretende estar nos próximos 5 anos da sua vida? A gente fica meio sem saber como responder. Pô, em cima da hora assim não dá, né? Mas se alguém te perguntasse agora, como eu estou te perguntando, escreve aqui no papel. Quem você é? O que você escreveria? Será que você escreveria o que você tem ouvido a vida toda? Dos seus pais, dos seus amigos, dos seus familiares? Será que você escreveria sobre os seus resultados? Sobre onde você está hoje? Sobre os erros que você cometeu? O que você escreveria sobre você? E sabe, irmão, é muito, 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 muito importante que você tenha isso claro, porque esse é o lugar onde o diabo vai te atacar. É exatamente nesse lugar, sobre a definição de quem você é, que as tentações virão e que os desafios surgirão. Você pode falar: Renzo, como assim? Eu estou vivendo um desafio financeiro na minha empresa. Como isso diz sobre quem eu sou? Renzo, eu estou com um problema no meu casamento. O que isso tem a ver sobre quem eu sou? Mas a base de todos os desafios e todas as coisas que você enfrentar estão ligados a essa pergunta. E eu quero passear sobre alguns textos para nós falarmos sobre isso. E nada como o início de todas as coisas. No início da história, Gênesis 1, 27, coloca para mim, Luquinhas, por favor. 26, coloca o 26. Então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é a Gênese, né? É o início. O Senhor, Ele cria o homem à sua imagem, estabelece poder e domínio para o homem. Quando nós vemos a palavra homem, está falando do ser humano, homem e mulher. A imagem de Deus, poder, domínio. Isso era quem o homem de fato era. Gênesis 3, versículo 4, Lucas. Gênesis 3, versículo 4, eu vou ler com vocês, eu não anotei. A serpente disse à mulher, aqui ela está tendo diálogo com a mulher, né? Falando sobre o fruto, e Eva fala que na verdade ela não pode comer o fruto, porque senão certamente ela morrerá. E aí a serpente diz para Eva: certamente não morrerão. Próximo versículo. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante. O questionamento da serpente para Eva, a sugestão que a serpente dá para Eva, está totalmente ligada à identidade dela. Tipo, não, beleza, a serpente não negou que ela tinha sido criada à imagem de Deus. Você concorda comigo? Mas sutilmente a serpente sugeriu: você não é tudo que você poderia ser. Se você comer, você pode ser um pouquinho mais. Você vai conhecer o bem e o mal como ele. Questionando a identidade. Olha, Eva, sabe, Deus criou vocês, vocês estão aí, beleza, mas talvez não seja o suficiente. Talvez isso aí que você é não é o suficiente. Você precisa fazer mais. Aleluia.
Eu vou para um outro exemplo para vocês. Mateus 3, versículo 16. Estou lendo na NVI. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus vai até João Batista, Jesus é batizado, vocês conhecem a história, mas é interessante que uma voz vem do céu e fala sobre ele: filho amado, em quem eu tenho prazer. A gente está aqui no último versículo do capítulo 3, nós vamos agora para o primeiro versículo do capítulo 4, Mateus 4, versículo 1, logo na sequência. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Você consegue perceber que a questão aqui não é pedra ou pão, será que você é esse filho mesmo que você acabou de ouvir do céu? E sabe, irmãos, como isso acontece conosco? Quantas vezes a gente vem para um culto como esse, um culto poderoso, e a gente recebe uma palavra e o Senhor fala conosco, mas parece que a gente sai por essa porta, chega em casa, a dúvida vem: será que eu sou isso aqui mesmo? Será que isso combina mesmo comigo? De onde você acha que vem essa sugestão? De onde você acha que vem essa pergunta? A estratégia do diabo, irmãos, continua sendo a mesma. Essa é a primeira tentação de Jesus. Mas sabe o que é interessante? Para vocês verem que a estratégia é a mesma, ela só muda de forma. A gente vai agora para a última tentação de Jesus. Quando Jesus ele já está crucificado. Ele está ao ponto de cumprir o seu propósito, de se entregar por amor. Como a Bíblia diz, de acordo com a alegria que lhe estava proposta, se entregar por nós. Ele estava lá naquela cruz, irmãos. O nosso Senhor, ele era 100% homem. Ele estava sofrendo, sentindo dores. Mateus 27, versículo 40. Versículo 39, Lucas, por favor. Mateus 27, 39. Então, primeira tentação no deserto, o diabo questionando: será que você é filho mesmo? Mateus 27, 39. Os que passavam diante dele na cruz lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve a você mesmo, se é o Filho de Deus, desça da cruz. A todo momento o diabo questionando a identidade de Jesus, questionando quem ele era, para ver se ele mudava o comportamento, para ver se de alguma forma conseguia movê-lo para outra direção. Não se engane, irmãos, a estratégia continua a mesma. E sabe de uma coisa? O diabo, ele não teme quem você acha que você é. O que você acha? Mas ele teme quem Deus diz que você é. Porque aqueles que ouvem o céu, que de fato, como a Patrícia orou, se posicionam como filhos de Deus, fazem coisas extraordinárias. Essa verdade, ela continua vigente. Ela não parou nos apóstolos, naqueles que vieram depois de Jesus, naqueles que ele estabeleceu, mas continua vigente hoje. Se você acreditar simplesmente no que Deus diz ao seu respeito, irmão, você nem imagina as coisas que o Senhor pode fazer através de você. Mas durante a jornada, irmão, não se engane. O diabo vai tentar te confundir. Ele vai tentar questionar se de fato você é isso, se de fato você está pronto, se você é bom o suficiente. Ou talvez ele vai te falar que você é melhor do que você imagina. Independente de a menor sugestão que ele te der, se você aceitar,
isso pode mudar a rota da sua vida. Isso pode fazer com que você chegue em outro lugar. E sabe, o tempo está passando rápido demais. Eu tenho vários exemplos aqui para falar com vocês. Como disse o pastor, né? Você está recebendo algo bom essa noite? E sabe, eu quero falar com vocês sobre alguém que viveu exatamente isso que a gente está falando. E não é alguém que estava começando não, né? Porque às vezes a gente ouve uma palavra assim e a gente pensa, isso aí é para quem está começando, está engatinhando na fé, né? A pessoa começa, ela avança, tem um questionamento da identidade, mas ela começa a estudar a palavra, ela faz o rema e está resolvido. Não, irmão, não. Eu quero falar de Elias. Elias vive um dos milagres mais extraordinários, ao meu ver assim, que a Bíblia cita. Basicamente o rei Acabe, que era rei de Israel, ele se casa com Jezabel, e Jezabel ela traz ali para dentro do reino, do reinado, culto a Baal, que era um deus da chuva. E aí eu vou cortar um pouco a história para chegar no objetivo, senão teria que falar muita coisa, mas basicamente Elias vai lá e se opõe à idolatria. E ele desafia os profetas de Baal. E ele chega, reúne o povo, reúne os profetas, e ele fala o seguinte: monta um altar para esse seu Deus aí, e eu vou montar um altar para o meu Deus. E a gente coloca aqui os holocaustos, e vamos ver a qual Deus responde com fogo para consumir os holocaustos. E aí, deixa os profetas de Baal irem primeiro. E eles vão, e eles oram, e eles fazem ritual. Chega a um ponto que eles começam a se cortar para chamar a atenção. E o que eu acho engraçado demais e maravilhoso é que Elias zomba deles, né? Elias fala para eles assim: ó, grita mais alto. Talvez Baal esteja dormindo. Talvez ele não esteja ouvindo vocês. Grita um pouquinho mais. Um homem ousado. Um homem cheio da consciência da aliança que ele tinha com Deus, se opondo ao rei, à esposa, aos profetas, se opondo a todo mundo, convicto da aliança, convicto da identidade de Israel, e que Israel não pertencia a outros deuses. E sabe o que Elias faz? Isso é incrível. Chega na vez dele, ele fala: ó, tá aqui o altar, ele monta, mas faz o seguinte, joga água. Joga água aí. Eu estou parafraseando, tá, irmão? E ele ora. Irmão, era um altar, dava holocausto, mas ele pede até para jogar água, porque basicamente, naturalmente, era impossível que aquilo pegasse fogo. Você concorda comigo? Mas ele ora, e o fogo desce do céu e consome os holocaustos, e o povo declara que Deus é o Senhor. Logo na sequência ele manda prender os profetas, e ele mata todos os profetas de Baal. Então olha que interessante. Por que eu estou te contando isso? Porque isso é muito importante. Isso serve de plano de fundo aqui para a história de Elias. Alguém que está vivendo o auge do seu ministério, alguém que acabou de viver algo extraordinário. Eu quero ler um texto com você. 1 Reis 19. Eu vou ler a partir do versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castigam com todo rigor, se amanhã a essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Espera aí, esse homem que acaba de enfrentar
todos, consciente da aliança que tinha com Deus, ver fogo descer do céu, consumir os holocaustos, ver o povo se rendendo a Deus, agora está com medo de uma ameaça. E ele não está só com medo de uma ameaça, ele foge, ele ora e fala: Senhor, para mim deu, pede a morte. E tem uma frase aqui que ele diz, que define a crise de identidade que Elias acaba de viver: eu não sou melhor do que os meus antepassados. A última frase. Mas sabe, irmão, quem disse que ele tinha que ser melhor do que os antepassados? Quem disse que isso era quem ele era ou quem ele deveria ser? Você percebe, irmão, que uma pequena sugestão sobre a sua identidade pode te paralisar, pode fazer com que você esqueça os milagres que você já viveu, pode fazer com que você esqueça o que Deus acabou de fazer, porque no caso de Elias, tudo isso está acontecendo dentro da mesma história, um milagre extraordinário, e agora, crise de identidade. Me mata, Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Por isso, irmãos, que você precisa velar sobre aquilo que Deus diz a seu respeito. Não se ache forte o suficiente para não ter que considerar essa mensagem. Elias era um homem de Deus, de forma incontestável. E sabe, se você vê a continuação disso, Elias ele vai e aí ele é sustentado pelo Senhor, um anjo aparece e alimenta ele, ele dorme, o anjo aparece, alimenta ele de novo, e ele foge, ele entra na caverna, em meio a essa crise, e aí a primeira coisa que Deus fala para Elias é: Elias, o que você está fazendo aqui? Isso mostra de forma clara que aquela não era a vontade de Deus para ele. Um homem que está vivendo, irmãos, o auge, que está vivendo o ápice do ministério, vendo manifestações de Deus, agora está fugindo, se escondendo numa caverna por causa de uma mulher. E sabe, irmão, eu não sei de que forma isso é aplicável à sua vida, mas o que eu quero te dizer é que não existe desafio ou circunstância grande demais para abalar o que Deus diz sobre você, para abalar as promessas que Ele te fez. Não existe ameaça de pessoa ou circunstância ou diabo do inferno que seja, que pode parar ou pode redefinir a identidade que Deus estabeleceu para você, irmão. Eu não sei o que você tem ouvido, eu não sei o que você tem acreditado, eu não sei o que tem passado na sua cabeça a seu respeito. Mas o meu conselho é: traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se das palavras do Senhor, lembre-se do que Ele disse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não olhe com os seus olhos naturais, não importa se não está acontecendo, não importa se as circunstâncias são contrárias. Eu quero saber o que Deus diz sobre você, irmão. Quem é você para Ele? Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Sabe, irmão, Elias nos mostra que a luta pela identidade é contínua, ela não para. Como Jesus, já na cruz, ainda tendo que permanecer: Senhor, eu sou seu filho. Mesmo diante daquilo, ele fala: Senhor, porque o Senhor me abandona? Mas ele permanece no lugar, ele não desce para dar uma resposta às circunstâncias, ele não dá uma resposta para o que estão dizendo sobre ele, para as pressões que têm se levantado. Ele está firme, ele está convicto naquilo que Deus disse, e é isso que você tem que fazer. Você tem que ficar firme, irmão, convicto no que Deus disse sobre a sua casa, no que Deus disse sobre a sua família. Oh, glória a Deus, Jesus. E sabe, irmão, a confusão da nossa identidade nos gera medo, como o caso de Elias. E sabe, irmão, depois disso daqui, Elias largou mesmo. Ele chega lá na conversa com Deus, Deus fala: o que você está fazendo aqui? Mas basicamente ele joga a toalha, é isso.
E o Senhor leva Elias, Ele unge Eliseu no seu lugar, Ele cumpre algumas coisas, mas tem coisas que Deus pede para Elias que Ele nem faz, que Ele deixa para o próximo, para o sucessor, que é Eliseu. Ele realmente joga a toalha. E sabe, irmãos, quantas vezes eu tive a vontade de jogar a toalha? E eu tenho certeza que isso não é uma incredulidade não, irmão, mas tenho certeza que haverão outras vezes que eu ficarei com vontade de jogar a toalha. Isso acontece com todo mundo, irmão. Não se sinta fraco por às vezes achar que tudo dá errado para você, que você não está na direção certa, como se você fosse um para-raio, atrai tudo do que é mal. Não se sinta assim, irmãos, todos nós passamos por isso. E é por isso que é importante você ter ao seu lado pessoas que vão te lembrar quem você é. Eu dou glórias a Deus por boas amizades, pela minha esposa, pelo meu pai, amizades preciosas como Eduardo e a Patrícia, que em muitas crises me lembraram quem eu era. Momentos que eu queria jogar a toalha, me amaram e falaram: ei, as coisas não estão perdidas não, Deus não se surpreende com os seus erros não, o que Ele falou continua sendo a verdade. Oh, glória a Deus, Jesus. E sabe, existe um outro desequilíbrio sobre a nossa identidade, e eu quero mostrar para vocês na história de Pedro, Mateus 26, eu vou ler a partir do versículo 31. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou, insistente, né? Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E sabe, irmão, não preciso ser redundante nessa história, mas você sabe o que acontece? Pedro nega. Não é que Jesus estava certo sobre ele, que em algum momento ali Pedro falou: ele está viajando, eu negar? E sabe, irmão, qual que é o problema dessa identidade desequilibrada, de você achar que você está pronto para aquilo que você não está? Porque você se frustra, e essa frustração, ela tem o mesmo objetivo, te paralisar. Porque Pedro, depois que tudo isso acontece, Jesus, ele morre, ele ressuscita, Pedro, ele está abalado, ao ponto dele falar com os discípulos: ó, eu vou lá pescar. Irmão, não é tipo assim, alguém que está falando assim, eu vou lá pescar para me distrair, né? Tive uma semana cheia, agora eu vou lá, acordar cedo, vou pescar um pouquinho, depois eu volto. Não, não, não. Para Pedro, pescar é voltar para a antiga vida antes de Jesus. Para Pedro, voltar a pescar é tipo assim, ó, essa parada aí de discípulo, de milagre, isso aí não é para mim não. Eu achei que era para mim, mas não é não. Por isso que é muito essencial e importante que você saiba realmente quem você é, quem Deus diz que você é. E sabe, saiba o momento, saiba discernir. A Bíblia diz que o sábio sabe discernir as estações. Saiba discernir o tempo, irmão, de você fazer o que você tem que fazer, o tempo onde você tem que sentar e esperar. Porque senão você vai se frustrar, porque senão você vai se machucar. E sabe o que muitos fazem? E nós lamentamos por isso e ficamos tristes. Culpam a Deus, culpam o líder, a igreja, o pastor. Quantas pessoas, irmão, eu já conheci
que são crentes, mas que não vão para a igreja, porque se frustraram com a igreja em algum momento, e eu não estou excluindo aqui a culpa de pessoas que estão na igreja e machucam outras pessoas. Isso existe de forma clara e de forma genuína. Mas para você não ser aquele que machuca outros, ou que se machuca, ouça do Senhor qual que é o tempo certo para todas as coisas. Ouça quem você é, mas entenda em qual momento cada uma das fases da sua vida serão manifestas no Senhor. Mas sabe, eu voltando para o caso de Pedro, o mesmo sentimento de Elias. Quer jogar toalha? Elias tem uma sugestão sobre identidade, uma ameaça, se confunde sobre quem é, acha que deveria ser melhor do que os outros e quer jogar toalha. Agora Pedro acha que estava pronto para morrer por Jesus. E qual que é o resultado, irmão? Quer jogar toalha também. Você percebe que se você não estiver resolvido com essa questão sobre quem você é, não vai dar não, irmão. Vai cansar. Você vai cansar. Você vai cansar desse negócio de igreja, né? Vai ficar bitolado com igreja. Você vai cansar do seu cônjuge. E é por isso que é essencial que você entenda quem você é. Mas sabe de uma coisa, o que eu amo nessa passagem de Pedro, é que Jesus não jogou ele fora. Jesus, ele aparece para os seus discípulos. É interessante que em certo momento ele fala, chama os discípulos e chame também a Pedro. Talvez Pedro nem discípulo se sentia mais. Mas em um momento eles estão pescando e eles olham e Jesus está lá na praia. E eles vão correndo em direção e eles sentam e eles não falam nada. Eles estão ali com a expectativa do que ele vai falar. E eles comem, e aí depois que eles comem, Jesus vai conversar com Pedro. E você conhece esse diálogo: Pedro, tu me amas? E agora eu não quero me ater sobre o uso de palavras, sobre se ele amava ou não, mas a resposta de Jesus para Pedro, independente de qual era dele, era: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, volta para o trabalho, volta a fazer o que você estava fazendo, não joga a toalha não, Pedro. Talvez você não me ame como você acha que você me ama, talvez você errou sobre a sua identidade, mas não para não, volta, continua. Oh, aleluia. E sabe, irmão, eu não sei se isso faz sentido para você. Eu não sei se você largou coisas que Deus entregou nas suas mãos, se você abriu mão de coisas, se você jogou toalha em algum momento, se você errou sobre quem você era. Mas o convite do Senhor é: volta para o trabalho, volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Cuida das minhas ovelhas, volta a fazer aquilo que eu estabeleci para você. O que você fez, os seus erros não me surpreendem, não te desqualificam não. Volta a fazer, aleluia. Oh, glória a Deus, Jesus. Sabe, essa conversa deve ter sido marcante para Pedro, mas o que eu gosto dessa conversa é que Jesus, ele finaliza a conversa, ao meu ver, da maneira certa. Ele fala: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. João 21, versículo 18. João 21, 18, ele fala: em verdade lhe digo que, quando você era mais jovem, se vestia, ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhes disse: siga-me. Você pode falar: Renzo, tem sentido nenhum isso. Não. Jesus está falando para Pedro: Pedro, sabe aquela ideia lá que te fez cair? Se você morreria ou não por mim? Deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Vai chegar o dia que você vai estar pronto. Vai chegar o dia que você vai conseguir. Se você está se sentindo incapaz, se você está se sentindo falho, continua, porque vai chegar o dia que eles te levarão sem a sua vontade e que você estenderá as mãos. E a Bíblia fala, ele falou isso para representar a morte para a qual Pedro morreria. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Pedro foi morrer pelo Senhor,
ele foi morrer crucificado, ele falou: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Aquele que não estava pronto, aquele que em algum momento negou, decidiu continuar, acreditou que ele não tinha sido jogado fora, acreditou que ele não estava desqualificado, e ele cumpriu, irmão, ele conseguiu. Deus tem expectativa no seu crescimento. Os seus erros não falham, os seus erros não param ele, as suas falhas não determinam quem você é. E eu faço a pergunta de novo para você: quem você é? Quem você é? Não, mas eu não estou conseguindo, mas está difícil. Não. Quem você é? Quem você é? Quem Deus diz que você é? O que Ele tem prometido para sua casa? O que Ele tem prometido para sua vida, para sua família? O que Ele tem dito ao seu respeito? Porque consciente disso, você vai conseguir suportar as estações. Consciente disso, os problemas só serão parte do processo. Pode ser que você ainda não esteja pronto para tudo, assim como eu não estou. Mas eu decido continuar. Eu decido avançar. Oh, aleluia, Jesus. E sabe, irmão, tem um último exemplo aqui que eu queria gastar com vocês aqui de forma rápida. O tempo está acabando, mas um grande exemplo disso é Abraão. Abraão recebe uma promessa. Eu vou ler rapidamente Gênesis 17, versículo 1 ao 7, eu vou ler. Gênesis 17, versículo 1 ao 7. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro, assim confirmarei a minha aliança entre mim e você, e o multiplicarei muitíssimo. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Já não será chamado Abrão, agora seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de uma multidão de nações. Eu o tornarei extremamente fértil. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e a sua futura descendência, por todas as gerações, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Uau, glória a Deus. Quase fechou aqui. Que promessa maravilhosa. Deus, Ele estabelece uma aliança com Abraão: de ti farei uma grande nação, você e seus descendentes serão abençoados. E esse texto continua, e eu quis parar aqui mesmo, porque isso explica um pouco sobre o que a gente quer. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Você não concorda comigo que Deus escolheu um idoso, 99 anos, e uma mulher estéril para serem férteis e gerar uma nação? Não faz sentido, é contracultural. Você concorda comigo? Não faz sentido, irmão. Porque sabe, irmão, quem disse que precisa fazer sentido o que Deus te chamou para ser? Quem disse que naturalmente tem que ser possível o cumprimento da promessa? Oh, aleluia, Jesus. E sabe, Gênesis 18, versículo 9. Abraão, ele vê 3 homens ali, ele encontra o Senhor e ele vê 3 homens, ele fala com Sara para fazer comida, para servir água para eles. E aí um dos homens do lado de fora da tenda está conversando com Abraão, e aqui a gente está nesse cenário, tá? Onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso, riu consigo mesma ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão:
Por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Irmão, esse texto ele mostra algo maravilhoso. Você percebe, irmão? Entenda o que eu quero dizer, tá? Não de forma literal, mas Deus ele quase ficou insultado com Sara rindo. Como assim, Abraão? A Sara está rindo? Existe, tem outras versões que dizem isso. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E sabe, irmãos, talvez ao ouvir algumas das promessas de Deus ao seu respeito, assim como Sara, você dê risada. Você olha para si, olha para suas condições naturais e fala: errou de endereço. Comigo não, comigo não faz sentido isso não. Para mim, para minha casa, olha as minhas limitações, olha os erros que eu cometi, olha os erros que eu ainda estou cometendo. E a pergunta que Deus faz para Abraão, eu quero fazer para você: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Você realmente acha que aquilo que Ele diz a seu respeito depende da sua performance? Depende do quão bom você pode ser? Porque se dependesse do quão bom você pode ser, você não precisava de Deus. Você não precisa de Deus para viver a sua melhor versão. Você não precisa de Deus para viver o seu potencial. Você pode olhar para você e falar: eu tenho potencial, eu sou desenrolado, eu conseguiria viver coisas extraordinárias. Verdade, irmão. Mas sabe de uma coisa? O que Deus tem para você, a identidade de Deus e o que Ele diz a seu respeito é muito maior do que você pode pensar, é muito maior daquilo que você poderia fazer. E se você se limitar, e se você só quiser ficar com a força do seu braço, está tudo bem. Deus ele não nos obriga. Mas existe uma verdade superior, existe uma identidade estabelecida por Deus para você. E sabe de uma coisa, irmão? Se você simplesmente ousar acreditar no que Deus diz, se você simplesmente der passos na direção do que Ele está falando, você vai viver isso, irmão. Você vai viver coisas maiores do que você pensa. Porque sabe de uma coisa? Eu lembro quando Deus estava falando comigo. Eu lembro onde eu estava. Eu lembro que eu estava vivendo, e Ele falando comigo, me chamando para algo, e eu lá, irmão, com a vida perdida, usando droga, e nada fazia sentido. Mas eu comecei a acreditar que de fato alguma coisa poderia acontecer. Eu lembro das conversas que eu tive com a Ingrid, falando para ela: Ingrid, eu não sei de muita coisa não, eu sei que Deus está me chamando para algo, e de alguma forma você faz parte disso. Mas sabe, irmão, conforme você avança, a visão expande, conforme você avança, você conhece mais. E hoje eu estou aqui, ó, falando com você, segurando esse microfone, pastor auxiliar da igreja. Até é estranho falar isso, porque eu nunca pensei nisso, irmão. Se você simplesmente acreditar, se você simplesmente der passos nessa direção, irmão, você vai se surpreender com quem Deus vai te tornar, com aquilo que Ele vai fazer no caminho, com aquilo que Ele vai fazer na jornada, irmão. A minha mensagem no meu coração para você é: não retroceda, não pare diante dessas adversidades, lembre quem você é, lembre o que Ele diz a seu respeito. Isso deve ser o suficiente, é isso que vai te manter na jornada, é isso que vai te manter no trilho. Oh, glória a Deus. Romanos 4, versículo 18, o apóstolo Paulo falando de Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmurecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe, irmão, o que fez Abraão permanecer? É crer que Deus era poderoso para cumprir o que Ele tinha prometido. Imagina Abraão, um senhor, olhava para a esposa, olhava para ele, mas ele creu,
no Senhor, ele creu. Aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que disse coisas a meu respeito é fiel. Oh, glória a Deus, Jesus. Obrigado, Senhor. E sabe, irmãos, eu estou finalizando, eu só quero mostrar algo para vocês. Teve um dia que eu estava numa crise imensa, dessas aí, tipo de Elias, de querer jogar a toalha, sabe? Eu queria mesmo, irmão, eu estava, tipo assim, esgotado, para mim não dava mais. Eu queria jogar a toalha do ministério, eu queria jogar a toalha no meu casamento, eu queria jogar a toalha de tudo, eu estava numa crise. E eu fiz o que nós devemos fazer quando nós temos uma crise assim. Eu vim pedir ajuda. Porque sabe, quando você está em crise, você quer se isolar, essa não é a resposta que Deus espera. Isso é uma resposta egoísta. Quem é maduro pede ajuda. Quem é sábio pede ajuda. E eu marquei com o pastor André, nós temos uma reunião toda semana, e eu falei, pastor, eu preciso conversar, e a gente estava lá na sala dele, lá em cima. E eu lembro que por um momento eu vomitei tudo em cima da mesa. Como eu estava me sentindo, os resultados que eu tinha, o que eu achava ao meu respeito, e eu estava chorando, e eu estava mal, e eu estava frustrado, irmão, extremamente frustrado. E o pastor Dedé, ele falou, Renzo, vamos orar. E ele orou comigo, e ele me falou assim, pergunta para Jesus quem você é. E ele me fez abrir o computador e escrever tudo que eu lembrava sobre quem eu era, tudo que eu lembrava de palavras que eu tinha recebido, o que eu sentia naquele momento. E sabe, irmãos, foi uma tarde maravilhosa. Eu fui muito alcançado por Deus. E sabe, naquele mesmo momento que a gente estava conversando, ele pegou aquilo que eu tinha dito e ele imprimiu. E aqui tem umas 12 frases sobre o que eu já ouvi de Deus sobre mim. Eu não consigo nem contar para você quantas vezes nos momentos de crise eu entrava no meu quartinho, lá na sacada do meu quarto, que é a sacada onde eu oro, e eu olhava para aquele papel e eu pegava e eu começava a ler, eu começava a falar aquilo que Deus tinha dito ao meu respeito. Eu começava a falar aquilo que eu era, aquilo que Ele falava sobre mim, e sabe, de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, de uma forma que eu não consigo explicar para você, irmão. O medo, a ansiedade, a angústia iam embora, e eu ficava cheio de expectativa. Era como um celular que chegava com a bateria baixa e era carregado, e eu voltava, beleza, esse desafio nem é grande demais assim, porque o que Deus diz sobre mim é a verdade, e eu vou passar por isso. Na verdade isso é pequeno demais, porque eu acredito no que Deus diz. Sabe, irmão, meu conselho para você é: escreva esse papel. Hoje eu estava junto com a Ingrid, a gente estava escrevendo isso sobre ela. Escreva esse papel, o que o Senhor diz sobre a sua família. E quando os desafios vierem, vai lá, abre e lê em voz alta. Talvez pareça engraçado, talvez pareça distante demais, mas decida, eu vou acreditar nisso daqui. Eu vou acreditar. Deus não prometeu que a jornada seria fácil, Deus não prometeu que você não teria problemas, mas Ele prometeu que se você cresce, Ele era fiel para cumprir cada uma das coisas que Ele disse ao seu respeito, cada uma das coisas que Ele disse sobre a sua casa. Então sabe, irmão, se levanta, encha o seu coração com a verdade. Qual é a verdade? O que Deus diz, quem você é. Oh, glória a Deus, quem você é. Oh, obrigado, Senhor Jesus.